Juízes capítulo 2, a partir do verso 6, vai estar na tela também. Nós vamos ler na versão NVI, que diz assim: Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. E depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês. Grande angústia os dominava. Até aqui. Amém? Que texto triste, pastor Ledial. Que texto difícil. Texto meio até chocante nesses últimos versos que nós lemos. Algumas coisas são necessárias nós pontuarmos para um aprendizado. Hoje é culto de ensino. Eu quero que você saia daqui refletindo exatamente sobre essas verdades, para que a sua vida seja uma vida abençoada, uma vida que venha desfrutar dos projetos de Deus. Eu quero nessa noite falar sobre essa temática aqui: decisões erradas, fracasso certo. Se você tomar uma decisão errada e permanecer nessa decisão errada, o fracasso é certo na sua vida. E a gente pode ilustrar não com grandes passos errados hoje, mas pequenos passos errados hoje vão resultar em grandes fracassos e derrotas lá na frente. Se eu desejo andar por esse corredor de uma maneira reta e chegar até o final desse corredor que está na minha frente, se eu mudo um pouquinho aqui na base aonde eu estou, eu já não alcanço o meu objetivo. Eu vou para outro lado. E quando chega lá no final, eu estou num outro extremo do qual eu desejava. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver exatamente isso acontecendo ao povo de Israel nesse período. Deixa eu colocar você dentro desse texto e te mostrar mais ou menos o contexto que nós estamos aqui nesse período. Você sabe de tudo o que aconteceu desde a saída do povo do Egito, liderado por Moisés. Moisés é um instrumento poderoso de Deus, liberta o povo depois de séculos de opressão e de escravidão. Moisés é esse instrumento, tira o povo do Egito debaixo de muitos milagres, Deus agindo. Vocês conhecem essa história, é mar se abrindo, é pão caindo do céu, é coluna de fogo para aquecer e iluminar, é nuvem protegendo, milagre após milagre. Mas a gente sabe que quando eles vão entrar na terra prometida, o povo começa a duvidar. Você conhece as histórias lá dos 12 espias enviados, 10 voltam com relatório negativo, e Deus fica indignado com aquilo, e os 10 espias inflamaram o coração de toda a multidão, e a gente sabe que aquele povo caiu ali no deserto. Quando eu falo aquele povo, algumas coisas é importante você entender. Aqueles que caíram no deserto, às vezes a gente pensa, poxa, de uma multidão de milhões, né?
os teólogos chegam a dizer quase 3 milhões de pessoas, que saem do Egito, só Josué e Caleb entram. Eu preciso lembrar você que não. Todos aqueles que estavam abaixo de 20 anos, que saíram do Egito, a Bíblia vai nos dizer que esses também vão entrar, mas eles são uma outra geração. Eles entram também na Terra Prometida. Enfim, 40 anos vagando para lá, 40 anos vagando para cá, eles entram sob a liderança de Josué, um grande líder que Deus levantou para substituir Moisés. Eles entram, eles dominam, eles conquistam e eles conseguem viver um bom tempo e um tempo de paz ali nas regiões que eles já haviam conquistado na Terra Prometida. Porém, como nós lemos já aqui, Josué morreu. E não tinha um líder à altura para dar continuidade e guiar e conduzir o povo de Deus conforme foi Moisés e conforme foi Josué. E a gente vai perceber que desde então da morte de Josué, esse povo começa a flertar com os outros povos, começam ali a desejar os seus deuses e a confusão está instalada. O que nós podemos aprender aqui, entendendo essa verdade? Se eu tomo decisões erradas, eu tenho certeza que eu vou fracassar, eu preciso evitar isso. O que nós, pastor Lediel, podemos hoje olhar para esse texto bíblico e ver os erros que Israel cometeu, que gerou esse fracasso e esses problemas? Eu quero pontuar alguns aqui para você. Primeira coisa, obediência parcial ao Senhor. Quando não acontece uma obediência total, mas uma obediência parcial, pode ter certeza, isso vai trazer problema, vai dar ruim. Eu vou falar mais dentro desse assunto, porque o mal que eu tolero hoje, por menor que ele pareça, amanhã esse mal, ele vai destruir a minha vida. Vocês estão me entendendo, amém? Vamos lá para a palavra, olha só. Se nós vamos dar uma olhada aqui em Juízes, lá no comecinho do capítulo 2, o verso 1, o texto vai dizer assim: o anjo do Senhor subiu de Gigal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito, os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos antepassados, e eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. O Senhor garantiu, a minha aliança está de pé, da minha parte eu vou manter. Só que olha o verso 2: e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão seus altares. Por que vocês não me obedeceram? E aqui surge essa pergunta, que vai falar da quebra de mandamento que o povo já estava fazendo. Se você vai lá atrás, e você vai perceber algo muito interessante acontecer. No Êxodo, Deus se manifesta ali com Moisés, trazendo muitas ordenanças, muitas maneiras que eles deveriam se comportar e se portar. Como você sabe, os adultos daquela geração morreram. Porém, quando vão a outra geração entrar, Deus reafirma todas as leis. E tudo isso está lá em Deuteronômio, Deutero segundo, nomos lei. É a segunda lei que foi dada para a geração que entraria na terra prometida. E eles começam a violar todos esses mandamentos. Eu quero citar alguns textos lá de Deuteronômio para você entender o que estava acontecendo aqui. Olha só. Lá em Deuteronômio 7,16, a partir do verso 16, o Senhor vai dizer assim. Podemos ir até voltar um pouquinho no 1. Quando o Senhor, o seu Deus, fizer vocês entrar na terra, para a qual vocês estão indo para dela tomarem posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações. Os hititas, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, são 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês a tiverem derrotado, então vocês a destruirão, olha só a palavra que está aqui, totalmente. Vocês vão entrar na terra e vocês vão destruir totalmente os inimigos de vocês. E o texto continua dizendo assim: não façam com elas tratado algum e não tenha piedade delas. Nada de fazer acordo com os inimigos. O texto ainda vai dizer no verso 3: não se casem com as pessoas de lá, não dê os seus filhos e as suas filhas para se casarem, nem tome os filhos deles para casar com seus filhos, pois elas desviariam os seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão então essas nações. Como?
Está aí 2 pontos ali. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados, queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. Olha que lindo isso que o Senhor está dizendo. Vocês são um povo santo, separado, escolhido. Quando vocês forem para a terra, nada de parceria com aqueles povos. Porque se vocês ficarem flertando com eles, fazerem acordo de troca de filhos, porque a troca de filhos eram alianças que se fazia. Eu dou os meus filhos para vocês casarem com as filhas de vocês, eu tomo as filhas de vocês para casar com meus filhos. Isso era acordo que se fazia. O Senhor proibiu. Não tem diálogo com os inimigos de vocês. E o Senhor está dizendo por quê? Eles servem a outros deuses, eles têm práticas abomináveis ao Senhor, e se vocês os tolerarem, eles vão corromper o coração de vocês. Nada desses acordos. E daí o texto vai nos dizer que o povo vai entrar na terra prometida. Enquanto Josué está vivo, eles estão desbravando, estabelecendo ali o seu território. Josué está conduzindo, Josué está orientando e tal. E o fim da vida de Josué, você ainda vai ver Josué no seu grande discurso, né? Vocês estão vendo aí, aonde nós estamos, tem um monte de opção, tem um monte de deuses, tem o Deus A, tem o Deus B, tem um monte de jeito de viver. Mas Josué vai bater no peito e dizer: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Já tomamos a nossa decisão e que vocês façam o mesmo. E o povo, o texto vai dizer, no final da vida de Josué, jura de pé junto: nós vamos obedecer tudo o que o Senhor Deus está nos ordenando. Porém, dá uma olhada no capítulo anterior em Juízes 1, quando vai falar, quando o povo começa agora a conquistar a terra. Olha só, lá no verso 27. Manassés, a tribo de Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Sean, o de Tanak, o de Dor, o de Blean, o de Megido, nem tampouco os dos povoados ao redor dessa cidade, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Presta atenção nesse verso 28 que a gente vai voltar nele, tá? Verso 29, vamos falar da tribo de Efraim. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gézer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Vamos ver a tribo de Zebulon, verso 30. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Naalon, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Vamos ver a tribo de Aser? Nem Aser, no verso 31, nem Aser expulsou os que viviam em Jacó, Sidom, Alabe, Axibe, Elba, Afec e Reob. E daí verso 33, e nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes, em Bet-Anat, mas o povo de Naftali também vivia dos cananeus que habitavam a terra. Ou seja, quando você começa a observar algumas das tribos de Israel, você percebe que eles não obedeceram às ordens do Senhor na totalidade. Eles foram para a terra, eles dominaram a terra, mas eles deixaram o povo viver em algumas das cidades conquistadas. Eles toleraram a presença do povo lá. E agora, anos depois da morte de Josué, o que está acontecendo? A outra geração está agora servindo e adorando os deuses dos povos pagãos. Isso precisa nos chocar, nos alertar e nos orientar. Por que, pastor Lediel? Porque nós também, em 2024, corremos o risco de obedecer parcialmente ao Senhor e tolerar algo na nossa vida que está em desacordo com a ordenança do Senhor, achando que, não, mas isso não dá nada, é só uma cidadezinha aqui que vai ficar na mão do inimigo, é só uma partezinha do meu coração que não pertence ao Senhor, né? É só esses pensamentos que eu fico aqui regando na minha mente, que eu fico guardando na minha mente, não está muito de acordo com a palavra, mas deixa esses pensamentos assim. Mas é só essa amargurinha que eu tenho aqui contra essa pessoa, que já faz anos que eu não gosto dela, não quero nem olhar para a cara dela, mas deixa aqui, não dá nada. E você, infelizmente, vai tolerando, vamos dizer uma palavra mais direta, alguns pecadinhos na sua vida, achando que não dá nada. Porém, vigia, cuidado,
E que a palavra de Deus possa confrontar o meu coração e o seu coração, que hoje nos traz o alerta dizendo: esse pecadinho, esse erro, essa desobediência ao Senhor que você tolera hoje, amanhã vai trazer consequências extremamente negativas para você. Vocês me entendem, amém? Glória a Deus. E quando a gente para observar, eu falei que ia voltar no verso 28 ali do capítulo 1. É interessante, olha só o que diz o verso 28. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Eles, inclusive, tinham boa intenção. Nós não vamos matar os nossos inimigos e vamos fazer eles trabalhar para nós. Olha só, a gente pode ter até uma vida melhor. O duro de quebrar as pedras, de ter que buscar água, né, de arar a terra dura para a plantação, vamos fazer que eles executem esses trabalhos forçados para nós e a gente fica aqui na boa. Poxa, que boa intenção, hein? Que boa ideia. Eu imagino um olhando para o outro e batendo nas costas, dizendo: cara, que pensamento top. Mas a ordem do Senhor era clara: acabe com todos, expulsem todos, não façam aliança com ninguém e não deixe eles permanecer no meio de vocês. Às vezes, nós também temos boas intenções, porém, escute isso: qualquer boa intenção que contrarie o mandamento do Senhor, isso vai virar maldição na sua vida. Não negocie princípios, não negocie valores, não negocie a presença de Deus, não negocie a obediência ao Senhor, porque o nosso Deus sabe o que faz e o que é melhor para nós, porque Ele já está hoje presente, mas também já está no amanhã. Amém? Então, escute bem o que eu vou te dizer. A moda dos nossos dias é flertar com o mundo baseado num discurso do politicamente correto. Esse politicamente correto é algo extremamente maligno e perverso, porque se embutido nesse pacotão do politicamente correto, onde eles dizem não, porque o politicamente correto fala de respeito, de amor e de democracia, mas se está embutido lá qualquer coisa que contrarie a palavra de Deus, rejeita, porque é laço. Pastor, mas olha, se eu não abraçar na minha empresa o politicamente correto, pode ser que eu perca o emprego. Melhor é perder o emprego do que a presença de Deus. Melhor é perder uma promoção que você poderia ganhar se aceitasse e engolisse tudo isso, do que perder a presença de Deus. E eu digo mais: quanto mais o tempo passar, é bem provável que nós, os cristãos, nos sentiremos mais desconfortáveis neste mundo. O mundo jaz no maligno, e as ideologias desse mundo cada vez vão mais nos chocar e ser estranha. E aqui, como pastor dessa igreja, eu quero ser bem transparente com você. Se você que se diz cristão se sente confortável com as propostas do mundo, você não é um cristão. Você é um falso cristão. Você precisa se converter de novo, porque a proposta do evangelho é remar contra a correnteza. A proposta do evangelho é obedecer ao Senhor acima de tudo e de todos. Então nós precisamos guardar o nosso coração, não fazer negociatas com os nossos princípios e os nossos valores, que isso nos custe, se preciso for, a vida, mas não podemos perder a presença de Deus. Você me entende, amém? Glória a Deus. Não tolere o pecado. O texto continua dizendo, voltamos para o capítulo 2, olha só o verso 10. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, isso aqui fala de morte, né? Ou seja, toda aquela geração de Josué foi reunida aos seus antepassados, quer dizer, morreu, né? Surge uma nova geração, e olha só, uma geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Já olha o verso 11. Então
os israelitas, que é a consequência lógica, não conheciam. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, prestaram culto aos Balaíns, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que o havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Algumas coisas a gente precisa observar aqui nesses versos. Quem é essa geração que está aqui? Essa é uma geração que desfruta da bênção do Senhor, porque eles estão na terra prometida lá atrás aos seus antepassados, eles desfrutam da bênção do Senhor, mas eles não conhecem o Senhor. Os pais conheceram, os pais viram o que aconteceu, eles não conheceram o Senhor. Mas por que isso? Por que eles não conheceram o Senhor? O texto é bem claro aqui, dizendo que essa nova geração não conhecia o que o Senhor fez, e nem como o Senhor se manifestava. E fica aqui essa pergunta: por quê? Por que eles não conheceram? Vamos dar um pulinho lá em Deuteronômio? Qual era a ordenança do Senhor? O mandamento do Senhor para aqueles que entrariam na terra prometida, lá em Deuteronômio 6. Vamos ler Deuteronômio 6, do verso 4 em diante. Olha só. Tem o famoso Shema Israel, né? Que é o chamado de Israel. Ouça, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Verso 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Olha o verso 6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Agora presta atenção no verso 7. Porque falou, a coisa mais importante é o Senhor, ame o Senhor de todo o coração, que as palavras do Senhor estejam no teu coração. Agora olha só o verso 7. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Peraí, vamos ler isso aqui junto, gente, no 3. Vamos lá, 1, 2, 3. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Deixa esse texto na tela para mim, Emanuel, por favor. Gente, depois, e aqui no tempo de Moisés, depois de Moisés declarar a coisa mais importante para Israel, que é esse Shema Israel, até hoje, os judeus prezam por isso de uma maneira absurda. Aonde tem um judeu que respeita e segue as leis do Senhor, você vai ver, por exemplo, nas casas deles, né, a mezuzá, que fica na porta, porque o texto seguinte fala, né, prenderás nos umbrais da porta e tal. Você vai ver lá, tem de madeira, de ferro, de vidro, vários, é tipo um caniço assim, e você vai ver, eles botam a mão naquilo, eles beijam na boca, que é para lembrar disso aí. Lembrar o quê? Que eles precisam dar atenção a essas palavras, a um só Deus, e que nós precisamos amar esse Deus de todo o nosso coração, e que é nossa responsabilidade ensinar aos nossos filhos sobre isso. A geração negligenciou, e por isso agora os filhos, eles não estão seguindo as orientações do Senhor, porque eles não aprenderam quem é esse Deus e o que esse Deus fez por ele. Eu gosto dessa expressão, porque começa ali, já deixando bem claro. Ensine, gente, ensinar dá trabalho. Eu gosto desse texto, porque esse texto ele deixa bem claro que esse ensino não é leve uma vez por semana na igreja, leve uma vez por semana lá no cultinho, leve uma vez por semana o seu filho lá na EBD e está resolvido. Não, o texto deixa bem claro. Quando estiver sentado em casa, é andando pelo caminho, quando você se deitar, quando se levantar, ou seja, metaforicamente, o Senhor ele está instruindo, gente, é na vida e é no dia a dia que você ensina persistentemente os seus filhos sobre a verdade, sobre os caminhos do Senhor. Hoje os pais não querem ensinar, terceirizam a educação espiritual dos filhos para tudo e para todos, seja por uma tela, seja por um YouTube, seja para a escolinha dominical e assim por diante, e também não tem a persistência. Essas duas coisas precisam andar junto. Eu ainda coloco algo mais, a questão da intencionalidade. Não se aprende ou se ensina
por intenção ou por osmose, como diz. Ah, não, eu vivo um negócio aqui que eu já pensei, que eu acredito, e automaticamente isso vai passar para o meu filho. Não, não é assim. É vida na vida. Porque se nós seguirmos a sequência, se eu amo o Senhor, e não é um amor superficial, mas é a coisa mais importante, o texto vai dizer, com todo o meu coração, é de coração, automaticamente na vida isso vai ser derramado nos meus filhos, na minha prole, naqueles que estão vindo após mim. E esse é o grande segredo e a grande chave para que haja uma continuidade das manifestações do Senhor de geração em geração. Não é terceirizar, não é teoria, é a vida de alguém cheio do Espírito Santo que derrama isso na vida daqueles que estão perto e principalmente os mais pertos, que é a família. Nós precisamos olhar para esse texto e aprender com esse texto, se não queremos que esse erro se repita na nossa vida e na nossa casa. Presta atenção no que eu vou te falar. Raramente, os filhos de crente estão vindo mais crentes do que os pais. Isso eu falo da nossa geração agora. Dificilmente, os atuais filhos de crente oram mais que os seus pais que eram crentes. Que já oravam menos do que os seus pais se também eram crentes. Ah não, pastor, eu sou o primeiro da minha família a aceitar. Ok, é uma outra realidade. Mas que você seja muito crente. Porque há uma grande probabilidade, aqui eu estou falando de dados, que o seu filho seja menos crente do que você. Menos fervoroso do que você. Porque cada vez o mundo oferece mais opções e mais distrações. Então, nós precisamos com intencionalidade, com dedicação, com esforço e com persistência ensinar os nossos filhos. E talvez você está aqui dizendo, pastor, primeiro, os meus filhos já são adultos, os meus filhos já são casados, eu já sou avô, quem sabe tem alguém aqui que já é bisavô. Ei, quando a Bíblia fala de filhos, não está falando só daquele mais perto, filho ou a filha, está falando dos netos. A Bíblia está falando da sua geração. E quando nós olhamos para a palavra, fica muito claro que aquilo que Deus começa em nós é para ir muito além de nós. A aliança de Deus contigo não é somente contigo, é para a sua descendência. Você entende isso, amém? Você toma posse dessa palavra, amém? Você pode declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Amém, e que assim seja, mas que o seu coração esteja aquecido, fervoroso, e que você lute todos os dias intencionalmente por isso. Quando a gente olha aqui para as realidades desse texto, eu gosto quando o texto vai destacar a questão do coração, porque fala da nossa paixão maior. É a coisa que mais precisa consumir as minhas emoções, as minhas energias, as minhas orações. Precisa ser o amor pelo Senhor e precisa ser em cumprir esse meu papel de transmitir a mensagem de Deus e a paixão pelo Senhor às próximas gerações. Algumas versões como essa, ali na sequência, diz assim, fale sobre elas aos seus filhos. E algumas outras diz, conte aos seus filhos. Olha só, lá na frente, Juízes 2 está dizendo assim, eles não sabiam quem era o Senhor e o que o Senhor tinha feito. Aquilo que Deus realizou na saída do Egito, isso deveria ser perpetuado. Era uma prova do amor, do cuidado, do zelo de Deus, do projeto de Deus para com Israel. Essa geração não sabia. Essa geração não sabia da onipotência, a onipresença, a onisciência, da soberania desse Deus. Tanto que a gente vai ver que eles vão abandonar, e é o próximo assunto aqui, eles vão abandonar o Senhor e vão começar a flertar com outros deuses, porque o coração precisa estar ligado ao divino. Mas o divino que eles vão agora flertar é com aqueles divino medíocre, né?
O Baal é o deus da chuva. Se vocês servirem ao Baal, ele vai dar boa chuva e vai ter boa colheita. Como eles não têm noção do poderio do seu Deus, eles estão flertando com o Baal. O Baal vai nos dar chuva, a gente precisa de plantação, a gente precisa plantar e colher para encher a barriga, vamos adorar esse Baal. Se eles estão dizendo que ele faz isso, vamos lá. Eles não têm noção de quem era o seu Deus. É por isso que, escute isso, você precisa intencionalmente contar aos seus filhos o que Deus fez e faz na sua vida. Você compartilha com os seus filhos as experiências espirituais que você já teve? Já contou para o teu filho quem era você antes de Cristo e quem é você pós-Cristo? Você já falou para o seu filho e para a sua filha que as bênçãos que você desfruta hoje, um casamento de respeito, onde tem diálogo, onde tem amor, onde tem esperança, é porque o Evangelho entrou no coração de vocês e mudou a vida de vocês? Você falou para os seus filhos que a prosperidade financeira que você vive hoje é pela bênção de Deus na sua vida, porque antes você botava como se fosse num saco furado e nunca dava para nada, ou gastava na cachaça, ou gastava no cigarro, ou com os amigos em lugares que não deveria estar? Você tem que contar. Você tem que falar da tua experiência. Já contou para o seu filho, para a sua filha, como foi o seu batismo no Espírito Santo? Qual é o processo que você estava vivendo? Já falou para os teus filhos quando você recebeu uma cura divina no seu corpo? Você estava enfermo e um milagre aconteceu? Já falou para o seu filho e para a sua filha qual foram as suas maiores experiências espirituais? Já falou para eles de um sonho, de uma visão que você teve, né? E Deus estava ali te alertando e houve um grande livramento sobre a sua vida? Você já contou isso para os seus filhos? Tem que contar. Se você não contar, tem o youtuber contando das experiências sexual, das orgias que faz, dos demônios que servem. Está lá contando. E o seu filho, na curiosidade, vai beber de alguma fonte. Então, nós intencionalmente, com persistência, precisamos, com a vida e com palavras, dizer aos nossos filhos sobre as grandezas de Deus. Amém? Vocês estão me olhando tudo assustado, mas é assim mesmo. O Salmo 145, verso 4 vai dizer: uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos, Senhor. Eles anunciarão os teus atos poderosos. E que assim seja. Mas saiba disso: se você se calar, alguém vai dizer. Se você se calar, alguém vai falar alguma coisa para os seus filhos. E a probabilidade de falar bobeira e semear coisa ruim no coração deles é grande. Vamos lá. Então nós já, pelo menos aqui, aprendemos duas coisas que precisamos evitar, que de fato levou o povo de Israel a fracassar nesse período dos juízes. A obediência parcial, aquilo que a geração anterior foi tolerando, não expulsar os inimigos, né, permitiu com que o mal entrasse, e a geração anterior não tinha transmitido o conhecimento do Senhor como deveria, e a gente não pode repetir esse erro na nossa vida e na nossa casa. Fica bem claro também que eles abandonaram o Senhor. Olha só o verso 11 em diante, né? Ali do capítulo 2 de Juízes. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Como eu falei, não conheciam o Senhor, eles vão flertar com outros deuses. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor, prestaram culto a Baal e a Astarote. É interessante, né? É algo que sempre vai estar ligado. A necessidade humana de adoração, ela é imanente, está intrínseca. Um antropólogo ele já vai dizer, né, que o ser humano ele foi projetado e criado para adorar. É por isso que em toda a cultura, você pode ir no lugar mais ermo, nunca alcançado pela civilização branca, ocidental. Lá você vai encontrar alguém adorando alguma coisa, porque isso está, né, impregnado na nossa alma. Então,
Eles não conheciam o Senhor, começaram a adorar Baal e Astarote. Astarote é a figura feminina, né? Era como se fosse um casal de divindade, o Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, verso 14, e ele os entregou nas mãos de invasores que o saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês. E grande angústia os dominava. Todo abandono e toda desobediência às orientações do Senhor, o resultado é esse, que está nessa frase final: grande angústia. Grande angústia. Essa é a consequência do pecado e essa é a consequência de virar as costas para Deus. E como eu falei, mais uma desobediência grave. Voltando lá em Deuteronômio, nas ordenanças, lá no capítulo 12, o Senhor vai dizer assim no verso 1: estes são os decretos e ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o seu Deus, está dando como herança. Destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram os seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra das árvores frondosas. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados. Despedacem os ídolos dos seus deuses e elimine o nome deles daquele lugar. Eles não fizeram isso e agora o povo de Israel está adorando. É interessante, né? O texto vai dizer em alguns momentos que Deus vai dando, no período ali de conquista, Deus vai dando força e capacidade para o povo de Israel e conquistando a terra. O povo que está ali naquela terra, eles todos sabem o poderio desse Deus. Se você voltar, por exemplo, na história, e vamos cronologicamente voltar um pouquinho, você se lembra quando eles vão derrubar a primeira cidade de Jericó? Nos muros de Jericó mora uma prostituta. Se lembram da prostituta? Qual o nome dela? Raabe. A Raabe, ela é, tipo assim, é uma figura extremamente importante. Porque enquanto tem 10 dos espias que estavam com medo, alguém que pertence aos povos dos cananeus, está dentro ali daquele contexto, mora nos muros da cidade, uma mulher que tem uma vida desregrada porque é uma prostituta, mas ela vai dizer para os espias: olha, todo mundo aqui está morrendo de medo de vocês. Sabe por quê? Nós ouvimos falar dos feitos do Deus de vocês lá no Egito. Todos os povos sabiam que não tem nação mais poderosa que o Egito nesse período. O Egito são os bambambam. Eles são o maior império, eles são a força. E se o Deus de vocês fez com eles lá isso, nós estamos, desculpa a linguagem, lascados. Não tem chance para a gente. E é por isso que ela ainda vai querer fazer uma aliança com esse Deus. Os inimigos, o que eu quero que você entenda? Os inimigos sabiam do poder do Deus de Israel. E os inimigos sabem, se esse povo de Israel for fiel ao seu Deus, não tem para a gente não consegue. Então qual a tática? É aquela tática que a gente também vai ver lá atrás. O Balaão, ele sabe como fazer. Ele sabe qual o esquema. Qual é o esquema? Se eu não posso lançar maldição contra esse povo, porque contra esse povo, como diz o texto, não vale encantamento, eu preciso levar esse povo a quebrar a aliança com esse Deus. Porque enquanto esse povo estiver aliançado com o Deus deles, não tem para ninguém. Já são mais que vencedores. E lá atrás Balaão vai fazer o quê? Balaão vai dizer para as mulheres dos cananeus: ó, vocês precisam se infiltrar no meio desse povo e conquistar esses homens. Porque se eles pecarem contra vocês, o Deus deles se afasta, e é o único jeito deles começarem a perder a força. A mesma coisa está acontecendo aqui. Eles conseguem levar o povo de Deus a se afastar de Deus. E isso enfraquece. Porque o texto vai nos dizer, e é interessante isso aqui, a própria ira de Deus agora é contra o seu povo. E Deus então os entrega. Vocês querem
os outros deuses, vocês estão entregues a eles. E daí os inimigos vêm e brincam com o povo de Israel, fazem eles de gato e sapato. Você vai ver, a partir de agora, todo o livro dos juízes, eles entram nesse ciclo. Qual o ciclo, pastor Lediel? Deus se afasta, os inimigos vêm, humilha, mata, estupra as mulheres, saqueiam eles estão plantando, dando o suor deles todos os dias, não consegue prosperar de jeito nenhum, porque não tem proteção divina. Daí o que acontece? Eles clamam a Deus, e Deus, por misericórdia, vai levantar um juiz. O juiz vai lá, resolve o problema, mas o povo depois que, agora ficou bom, a gente pode voltar para o nosso pecadinho de estimação. Eles voltam para o pecadinho de estimação, Deus se afasta de novo, os inimigos vêm, e eles clamam de novo a Deus, e fica nesse ciclo. Você vai ver o livro de Juízes todos, mostrando, claro, também de uma maneira macro, e aqui uma amplificação teológica, mostrando o quê? Mostrando que de fato não teve um juiz que conseguiu resolver o problema definitivamente. Só lá na frente, que vai vir o juiz dos juízes, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o nosso Senhor, ele que vem resolver o problema do seu povo. Mas o que esse texto está nos ensinando e serve como lição para nós? Jamais abandone o seu Deus, jamais vire as costas para o seu Deus, não troque esse Deus por nada. Pastor Lediel, mas isso aí está muito bem resolvido. Eu nunca vi um crente aí se adorando diante do Baal. Eu nem vi estátua de Baal aqui em Blumenau. Não sei se você já viu. Pergunta para quem está do seu lado aí, já viu uma estátua de Astarote aí em Blumenau? Viu ou não? Vocês viram ou não? Vocês não vão ver. Isso aí era para aquela época. Hoje, o Deus dessa geração, eu já falei para vocês, é Ele próprio, é o prazer. É uma geração que busca desenfreadamente o prazer. E as frases que você lê nas redes sociais evidenciam isso. Se te faz feliz é o que te importa. O cara está lá atolado no pecado. Não, mas eu sou feliz fazendo isso. E daí o outro lá, que num podcast está entrevistando, não, mas então se te faz feliz, legal, né? É assim. É a realidade do mundo hoje. O que importa é se te faz feliz. Você vai ver, nessa proposta do se te faz feliz, é questão de tempo para as drogas serem legalizadas, como já estão em muitas nações. O aborto ser legalizado, como está acontecendo em muitas nações. Porque não estou nem aí se vai assassinar uma criança. O que importa é o prazer sexual daquela pessoa irresponsável. E assim por diante. Não se assustem. Se daqui a pouco a pedofilia ser legalizada, não se assuste. É questão de tempo. Se te faz feliz. E o diabo só aplaudindo. Essa geração tem abandonado a Deus para se adorar. E todo dia presta culto a si mesmo através da busca por esse prazer desenfreado, hedonismo. É a realidade dos nossos dias. E nós precisamos vigiar. Como diz o texto, grande angústia os dominava. Está aí, eu não preciso explicar muito. Olha o coração das pessoas, dá uma espiadinha na alma das pessoas. Melhor, cientificamente falando, dá um Google, doenças mais populares, ou que mais afetam as pessoas hoje em dia. Daí você vai ver lá, que já não é mais as doenças do corpo, são as doenças na alma. Alma angustiada, alma cansada. O índice de medicamento para a alma, que na verdade, dá uma acobertada ali nos sentimentos, e as pessoas não conseguem mais dormir naturalmente, não conseguem mais viver naturalmente, precisa de uma química
para o corpo dar uma relaxada, porque na alma só existe uma coisa que pode aliviar a alma: é confessar os pecados e ser redimido pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Alivia a alma e permite que a alma e o corpo também sejam curados. Então, eu não preciso aqui falar muito. Está aí a realidade das nossas gerações. E que nós possamos esclarecer isso para os nossos filhos. Esse povo que age sem consequência e ainda fazem propaganda todo dia nas redes sociais do seu pecado de estimação, da sua vida irresponsável, tem uma consequência. O índice de suicídios só aumenta. E assim por diante. Então, meus irmãos, não tem outra consequência para quem vira as costas para o verdadeiro Deus. Vai viver de aparência, flertando aí com seus Baals da atualidade, mas o fim é perdição e a consequência é uma alma dominada pela angústia. E para caminhar para o fim, a partir do verso 16, o texto vai nos dizer que eles persistiram no erro. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam, e mesmo assim eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíam com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. E sempre que o Senhor levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos dos inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava para os caminhos piores ainda do que os caminhos de seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando culto e adorando. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Gente, essa volta, pode deixar esse último versículo aí. Esse recusavam-se a abandonar as suas práticas, o seu caminho obstinado, fala de alguém que enxerga um Deus, uma linguagem popular, um Deus supermercado. É um Deus que numa falta eu vou lá e busco o que eu preciso. A gente poderia, talvez usar uma linguagem desse Deus utilitário, porque era o que eles viviam. Ah, Deus, o inimigo se levantou. Deus, eu estou sofrendo. Deus, a dor chegou na minha casa. Deus, o inimigo está roubando a minha lavoura. O juiz se levantava, tal, ficou tudo bem, volta para a prática pecaminosa. Por quê? Não queria construir um relacionamento com esse Deus, não tinha um arrependimento genuíno, não tinha, essa alma constrangida diante do pecado e a rejeitando. Era só para receber a bênção de Deus. Quando a bênção chegava, tchau Deus, eu fico com a minha bênção e vida que segue. Daí de novo a angústia e o tormento voltavam. Que nós não venhamos viver dessa maneira, que é muito, mas muito praticado hoje em dia. Os crentes da roda gigante espiritual, tem dia que estão lá em cima com Deus, tem dia que estão lá embaixo, tem dia que enfrentam quantos demônios precisar, tem dia que corre do mais fraco, e assim vai vivendo essa vida, de alto e baixo espiritual. Um dia ora, lê a Bíblia, outro dia não faz nada, e assim vai. Não fomos chamados para isso. A proposta do Senhor para cada um de nós é um crescimento constante, um amadurecimento constante. Que erros que nós venhamos cometer, porque não somos perfeitos, venha a ser um acidente. E quando isso acontecer, que haja um arrependimento genuíno e que esse erro não se repita de novo. Que haja um aprendizado com aquilo e essa construção de uma vida que glorifica o nome do Senhor. É isso que nós precisamos desejar, é isso que nós precisamos viver de acordo com a proposta do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé para nós orar? Eu quero finalizar lendo os versos 20, 21 e 22. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele disse: como esse povo violou a aliança que eu fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz.
Não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu a usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram seus antepassados. Ainda assim, a misericórdia do Senhor é maravilhosa. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está nos dizendo que a ira do Senhor, que estava acesa contra o seu próprio povo, entenda isso. Essa ira aqui não é como alguns pensam, nossa, é uma ira de ódio. Nossa, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O Deus que abriu o mar, o Deus que guiou eles pelo deserto, o Deus que derrubou as muralhas de Jericó, agora o próprio Deus está se levantando contra o seu povo. Até aí sim, mas não porque Deus odeia o seu povo, ou quer o mal do seu povo, mas porque Deus quer o bem do seu povo, porque Deus ama o seu povo, e essa ira manifesta de Deus é amor. O texto está bem claro aqui, dizendo, olha o verso 22, eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram seus antepassados. Posso traduzir isso para você? Mais claro ainda? Muitas das dores que Deus permite chegar até nós é para nos ensinar, é porque Ele nos ama e é para o nosso bem. Ou seja, Deus não quer perder a nossa alma, mas se preciso for uma doença para que você olhe para Ele, Ele vai permitir. Se preciso for o inimigo se levantar para te oprimir, para que você volte os olhos para Ele, Ele vai permitir. Porque se você não faz, como diz o ditado, por amor, muitas vezes vai ser pela dor. E não é porque Deus te odeia, é porque Ele te ama. E a ira dele é pelo seu favor. É por isso que quando você se torna pai ou mãe, você começa a entender um pouquinho mais só, do amor de Deus. A mãe que diz para o filho, não bota o dedo na tomada, mas ele vai lá, não bota. Daí a mãe vai lá e dá uma chinelada na mão. Se botar a mão aqui, essa chinelada foi porque a mãe odeia o filho? Quer amar o filho? Seu bem. Então, como nós estamos num caminho de lapidação, é bem provável que eu e você vamos levar alguma chinelada de Deus ainda. Não doeu? Doeu, a criança chorou. Na nossa vida também vai doer. Mas que bom quando você descobre que aquele te feriu também é aquele que pode te curar. E quando você vai chorar aos pés do Senhor, e lá você começa a fazer as orações verdadeiramente sinceras, porque está doendo. Daí lá você abre o coração. Não é aquela oração religiosa, né? De bater cartão na Assembleia de Deus e tal. Não, mas está doendo. Daí ali você rasga a alma. E daí sabe o que acontece? O Senhor se manifesta. E o Senhor te ensina. E o Senhor te lapida. E o Senhor vai te ensinando as lições para o seu amadurecimento. Porque o Senhor deseja que você volte a andar nos caminhos dEle. Nos caminhos do povo dEle. Que você esteja aliançado e alinhado com os céus. Que nós possamos aprender com esse texto. Que nós venhamos não tomar decisões erradas para viver esse fracasso certo, mas que de fato nós venhamos tomar decisões certas e não fracassar. Feche seus olhos, quero orar por você.
Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós entendemos o teu recado para os nossos corações. De fato, Senhor, às vezes nós olhamos com um olhar meio que condenatório para esse povo do tempo dos juízes, mas quando a gente faz uma análise, às vezes nós temos atitudes muito parecidas, mas nós não queremos isso, Senhor. Não queremos viver um fracasso. Não queremos, Senhor, ver os inimigos dominando sobre nós, nos oprimindo, nos saqueando. Não. Nós não queremos ver os nossos filhos perdidos, sem conhecer as verdades do Evangelho. Não queremos isso. Nós queremos te amar de coração. E nós queremos, Senhor, estar contigo, nem que isso nos custe amizades, prosperidade financeira, nem que isso nos custe, Senhor, os círculos de amigos, não importa. Nós não queremos perder a tua presença. Nós te amamos, Senhor, e aceitamos os seus projetos sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Que o teu Espírito Santo esteja nos ensinando e nos conduzindo no caminho certo todos os dias. E que nesse tempo de tanto barulho, de tantas ideologias, de tantas vozes, de tanta agitação, que nós não venhamos tirar os olhos de ti, da tua palavra, das tuas verdades, mas que nós venhamos, Senhor, permanecer em ti e nos teus ensinamentos em obediência. Eu peço a bênção sobre a tua igreja, Senhor. Esteja guardando o seu povo, dando estratégias na transmissão do teu conhecimento para os filhos, para os netos, para essa geração que vem aí. Que nós venhamos estar com o coração apaixonado por ti, Senhor, e que, se preciso for, que o Senhor venha nos ferir para não nos perder. Nós aceitamos, Senhor, a tua correção, mas não queremos perder a tua presença. Essa é a nossa oração.